Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando o programa Universo Educação, esse programa que foi feito para você, para as famílias, pais, comunidade, educadores, para todos que fazem parte e que educam nesse país. O programa de hoje é para falar sobre as relações entre as famílias e a escola. Como que essa parceria pode ser um sucesso no desenvolvimento das nossas infâncias e das juventudes. Vem comigo, vai começar o Universo Educação. Quem faz o quê? E de que forma os pais podem fazer parte desse universo que representa a escola? Será que o diálogo é a melhor forma? Para conversar com a gente sobre isso, hoje aqui no estúdio com Priscila Ximenes, que é doutora em educação, professora e especialista em escola e família, e por link, Lourdes Atier, socióloga, diretora do Doutores da Alegria e formadora de professores por esse país, por esse Brasil afora, né, Lourdes? Sejam bem-vindas. Meninas, o programa é de vocês. Vocês são especialistas nesse assunto. Eu tô aqui só para mediar e para ajudar com que quem esteja em casa aprenda algumas pistas aí dessa parceria entre família e escola, ok? Nos ajude a entender, Lourdes, você que já está nessa estrada há algum tempo e tem muitas experiências ótimas aí para dividir com a gente. Além de recados na agenda, como que a escola e os pais devem dialogar, né? Bom dia, boa tarde, Carol. Muito agradecida pelo convite. É bom conhecer a Priscila também, mesmo que pelas telas, mas ultimamente a nossa vida tem sido essa. Passa muita gente na nossa vida sem que a gente conheça fisicamente. Então, eu acho que antes da gente avançar no específico, é importante que a gente entenda esse momento, né? Eu acho que a gente está vivendo o que a gente nunca viveu antes. Então, isso é muito importante que a gente não perca essa perspectiva. Nós, como crianças, que aprendemos na escola. As crianças e jovens de hoje estão vivendo uma experiência que nós não vivemos, que foi da escola que fechou ano passado. A escola foi para dentro das casas para alguns alunos, para outros alunos não teve nenhum contato com nada, só que a casa não virou escola. Os pais passaram a ajudar, mas os pais não substituem os professores. Então, eu acho que essa experiência de transposição causou, além de muitas expectativas, frustrações e excessos e faltas também, né? Porque para as escolas de alto poder aquisitivo, imediatamente as crianças passaram a ter uma enxurrada de atividades, de matérias pelas telas. Foi um equívoco que a escola cometeu, achando que o tempo de permanência presencial é exatamente o mesmo tempo das telas. Não é. As telas trabalham com hiperfoco e cansam muito mais. Por outro lado, a frustração de muitas escolas e famílias de baixa renda, né, porque a pandemia ela agravou, né, foi a experiência mais dramática, além das mortes, claro, que foi o aumentar a desigualdade social, né? Então, eu acho que a Unicef apresentou um relatório mês passado que o Brasil apresentava 5 milhões de crianças e jovens que durante um ano não tiveram nenhum contato com a escola. Estou dizendo nenhum papelzinho receberam da escola. Então, eu acho que quando a gente focar cada um focar na sua família, na relação com a escola, o seu filho, nunca perder essa dimensão que o Brasil está vivendo, né? O Brasil está entre os primeiros lugares de país mundial que ficou mais tempo com a escola fechada. E também está entre os primeiros lugares dos países que tiveram muitas crianças fora do radar escolar. Então, entender que esse contexto é um contexto dramático e que é um momento também que eu diria que o mantra é calma. Exatamente, Lourdes. Assim, a gente tem visto muito que a escola, você deu relatos e exemplos de crianças e famílias que tiveram contato zero com a escola, né? E nós também temos relatos de famílias que as casas foram invadidas pelos professores
e os pais passaram a ser educados. Enfim, se tornou uma grande confusão, né, Priscila? Hoje, a gente tem visto que os pais aprenderam um pouco a lidar com isso. Estamos todos ainda aprendendo com essa nova forma de educar, né? Não temos ainda um estudo científico falando do que é certo ou errado, quantas horas pode, quantas horas não pode, mas na prática, né? No hoje, o que vocês educadores recomendam dessa parceria entre escola e famílias neste momento? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, também um prazer conhecer você, Lourdes. Embora a gente já a conheça, né, de tantas palestras. Carol, eu acho que a primeira coisa que precisa se ressignificar entre tantas que a gente está ressignificando é o próprio sentido do que é parceria. Escola e família responsáveis e comunidade onde a escola está precisa pensar o sentido que parceria tem hoje, né? Porque há algum tempo atrás, né, há 2 anos atrás, a gente pode dizer que a parceria era vista pela escola como a família participando das atividades, né, acompanhando a aprendizagem. E a escola entendia, né, que essa parceria se constituía então pelo espaço, e esse espaço mudou, né? É como a Lourdes falou, o espaço da casa que se tornou um espaço para ensinar e aprender, mas que não é escola. Então, o que vai ser parceria nesse momento? E a gente entende que é importante cada vez mais combinar esses acertos, né? Então, vamos lá, fazer algumas atividades, né, de encaminhamento, sabendo que para crianças muito pequenas, esse tempo de atividades é bem diferente, né? Porque a gente fala na educação infantil de experiências, né? Das crianças vivenciarem experiências. E as experiências estão no nosso cotidiano, né? Então, é um tempo que os pais vão destinar as crianças para ouvi-las, para participar de atividades que elas gostariam de participar. Já as crianças, né, mais velhas, do ensino fundamental, do ensino médio, né, que são já adolescentes, o sentido dessa parceria pode ser outro. Então, é muito importante a escola e a família dialogar ainda mais, né, para entender e ressignificar essa parceria. E esse diálogo, Lourdes, que a Pri trouxe aqui para nós, né? De ressignificar esse diálogo. Esse diálogo, ele já existia antes da pandemia? Vamos imaginar esse momento antes da pandemia. Esse diálogo já era um conceito pré-estabelecido? Boa, essa é uma questão importantíssima, Carol, porque a gente tem mania de olhar o retrovisor, olhar a vida pelo retrovisor e achar que o passado era melhor. Não era. Nós vínhamos numa escalada muito preocupante. O Brasil pré-pandêmico não era melhor, muito melhor do que o Brasil pandêmico. Então, é muito importante que a gente tenha claro que a relação família-escola sempre foi uma relação complicada. Na rede privada, sempre foi uma relação muito dominada por eu estou pagando. E na rede privada, muito eu tenho meu direito. Então, eu acho que quando a Priscila está falando da questão de ressignificar, isso é muito importante, e o Novoa chama da metamorfose da escola, que eu acho que isso é uma questão que a gente tem que olhar com lupa, e eu voltaria um pouco mais e pensar, quando eu olho para o meu filho, e a relação que eu estabeleço com a escola, como eu vejo o meu filho? Eu vejo o meu filho na relação com a escola como um projeto de futuro, ou eu vejo ele como um cidadão de direito que tem o direito de viver o seu tempo na potência que tem o seu tempo. Porque uma coisa que eu vejo pelo Brasil afora é que os filhos se tornaram um resultado. Assim, eu estou investindo no meu filho para ele passar na melhor faculdade, para ele entrar no melhor curso, para ele seguir uma carreira, e como se fosse um projeto de futuro. É muito importante que o que a pandemia ensinou para a gente é que acabou esse sonho de futuro. Nós só temos o presente. O futuro é uma grande incógnita. E isso o Bauman já lembrava a gente disso há mais de 10 anos atrás. O Zygmunt Bauman, quando criou o termo modernidade líquida. Então, a gente tem o presente. Então, o presente é que a gente tem, para mim, o maior desafio dessa parceria escola e família é ambas poderem se juntar
sem perder a especificidade de cada um. A família não pode ser escola e a escola não substitui a família. Que a gente entenda os papéis com muita clareza e faça as alianças em defesa da escola. Eu acho que o Brasil, nesse momento, tem que defender a escola. Se ela está fechada, se ela está aberta, se ela está meia fechada ou meia aberta, isso tudo mostra o caos que a educação se tornou, a judicialização da educação. Hoje não são mais os educadores que resolvem, mas são os juízes que estão resolvendo. Então, é hora da gente entender que um Brasil, um país, sem defender a escola, é a barbárie. Então, qualquer que seja a escola, todas as crianças e jovens têm direito à escola, porque a escola, depois da família, e a família tem suas limitações, é na escola o espaço mais democrático de acessar o patrimônio construído pela humanidade e de viver a diversidade que só a escola favorece. Então, estar na escola é muito mais do que um resultado. Estar na escola é para entender o mundo. E é essa parceria que a escola precisa da família, e é essa parceria que a família precisa entender, de não buscar apenas resultado. Não é o que meu filho está deixando de aprender. Eu estou preocupada porque ele vai ficar para trás. Qualquer aprendizagem se recupera. Isso não é nenhum problema. O que a gente não sabe, e isso sim a gente precisa cuidar, é o tamanho de que está nos afetando as questões emocionais. Essas sim são um motivo. A saúde mental hoje é um tema muito mais preocupante do que a falta de aprendizagem ou aprendizagem precária. Uma das coisas que nós conversamos antes do programa, né, e até queria trazer para a Pri, foi com relação ao indivíduo. Isso que você traz é a preocupação do indivíduo, né? É a preocupação com a criança, com o jovem, independente da bagunça que se tornou o cenário nacional com relação à educação, mas essa preocupação com o indivíduo. E a gente percebeu que com essa nova forma de educar, com a pandemia, que os pais não conheciam os filhos, né? Porque existia o João que o pai e a mãe conheciam, existe o João que é aluno, né? Isso é uma verdade, Priscila? Os pais passaram a conhecer a integridade do seu filho? Eu posso dizer, Carol, que tudo se potencializou, né? Então, a percepção dos pais sobre os filhos e também dos filhos sobre os pais, né, se modificou e novas descobertas foram feitas, porque o tempo também dessa família foi outro. Mas é importante a gente dizer que nem toda família passou a ter mais tempo, né? A gente tem crianças e pais que a rotina ficou até mais difícil, né? Porque trabalham nos serviços essenciais. E aí essa preocupação, né, que a Lourdes coloca das escolas, né, serem fundamentais e defendidas é pensando inclusive nessas pessoas, né, que têm a escola como esse apoio também para a sua vida cotidiana. Eu queria resgatar um ponto do tema anterior, do diálogo, porque eu acho que ele tem a ver com essa ideia do indivíduo, que é pensar que criança, adolescente tem voz, pensa, né, e pode nos ajudar a encontrar caminhos que a gente não sabe por quais seguir, né? Acho que as aprendizagens que a gente tem com Bauman, né, de um mundo líquido que realmente flui, né, tudo flui e o curso é muito imprevisível, é o que a gente está vivendo hoje. Mas muitas vezes não se considera que as crianças e os adolescentes têm uma capacidade de entender, de ler essa situação e expressa isso para a gente, que só através das oportunidades de diálogo que isso vai acontecer. Então, eu diria que a parceria família-escola hoje tem que ter um outro elemento, parceria entre família, criança ou adolescente e escola. Esses três precisam estar, de fato, tendo sua voz ouvida. Não é da voz, é ouvir o que eles já falam. E eles podem nos ajudar nesse processo. E assim a gente também consegue reconhecer melhor esse indivíduo, né? Que é completa, que é uma pessoa completa, né? Ela não vai ser alguém, ela já é. E esse tempo que a gente está passando, né, em que a educação formal acontece dentro de casa, é um tempo que a gente não vai voltar atrás, não tem como recuperar. Então, a gente tem que significar esse momento e pensar nos benefícios, nas contribuições que esse momento tem. Embora a pandemia seja algo tão trágico e tão difícil em todos os sentidos, mas essa experiência de vida é muito particular ao nosso tempo. Então, estar presente
e reconhecer a voz de cada um, o jeito de cada um se expressar, né? Ter maiores possibilidades de interação, fortalece esse diálogo, mas também fortalece o sujeito, né? Em se perceber enquanto um sujeito individual, mas também social. Né? Ok, eu vou querer ouvir, Lourdes, você também com relação ao que a Pri trouxe, que eu acho fundamental, só que a gente precisa fazer um intervalinho. Então a gente vai para o intervalo, volta e aí eu resgato com você. Nós vamos para um breve intervalo, você viu que o papo tá bom, não sai daí que eu já volto. Quando você escolhe incluir mais saúde em seu dia a dia, praticando atividades físicas, se alimentando de forma saudável e visitando o médico regularmente, você está ajudando a prevenir o câncer de mama. Praticar uma vida saudável e fazer o autoexame regularmente são formas de se prevenir contra o câncer de mama. Além disso, diante de qualquer suspeita, as mulheres podem realizar o exame de mamografia de forma gratuita em toda a rede de saúde pública do Brasil. Seu corpo é seu templo. Ame, cuide, faça o autoexame, vá ao médico e ajude a prevenir o câncer de mama. Evangelizar é preciso. Faltam 2 dias para o Evangelizar é Preciso Fortaleza. Evangelizar é preciso. Estamos de volta com o programa Universo Educação e hoje com um tema que interessa muito a todos nós, que é a parceria entre a escola e a família. O que cabe a cada um? Qual que é o meu papel como mãe e pai nesse processo educacional e quando que eu chego na escola? E para falar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo Priscila e por link Lourdes. Meninas, voltamos e agora eu só quero voltar lá para Lourdes para a gente concluir o primeiro bloco, que é a relação do indivíduo. Esse pai e essa escola conhecem esse ser na integridade, na sua integridade? Não, eu acho que ninguém conhece. Eu acho que o ser humano, ninguém pode dizer que conhece plenamente o outro, nem a gente mesmo, a nós, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito claro, assim, que essa ideia do João, por exemplo, né? Se a gente imaginar uma criança chamada João. O João, como qualquer ser humano, a gente vive múltiplos papéis na sociedade, né? Então, o João, quando ele está em casa, ele é filho, né? Quando ele está na escola, ele é estudante ou é aluno. Quando ele está na igreja, ele é devoto, crente, de acordo com a sua religião. Quando ele está no hospital, ele é paciente. Então, o João, ele tem também hora que ele é filho, que ele é aluno, que ele é neto, que ele é sobrinho. Enfim, ele tem uma multiplicidade de papéis que são determinados pelos contextos no qual ele está inserido. Agora, é muito claro que a gente tem que quando uma mãe ou um pai vai à escola para falar do João, ela vai falar do João filho. E quando uma coordenadora pedagógica, uma professora, uma diretora está falando do mesmo João, ela está falando do João estudante. E pode não ter nenhuma relação. O João pode ser uma coisa em casa e ser outra coisa na escola, né? Então, a questão é a gente ter um pouco de generosidade nessa parceria e entender que ninguém sabe do João na plenitude. Né? Então, a parceria, ela se materializa com a generosidade da família de informar o que é o João Filho. E a escola, qualquer que seja profissional que está nessa relação, ter a generosidade de entender que ela não tem também o domínio, o conhecimento especializado sobre aquela criança. Ela está falando de um perfil dessa criança que é o João estudante. Então, somar o que os pais trazem a respeito do João filho com o que a escola sabe do João aluno,
que a gente vai ter, não um julgamento, mas a possibilidade de somar e conhecer melhor o João. Mas uma coisa a gente está descobrindo na pandemia, trágica, inclusive, que nem a família e nem a escola não trabalharam autonomia. Então, isso é uma coisa gritante que quando a pandemia começou, essa casa se transformou em tudo, lugar de ficar, de brincar, de cuidar, de estudar, de trabalhar, de tudo. Os pais descobriram que tinha que, na verdade, educar no método saca-rolha. Pega seu caderno, põe ali, senta para comer, vai tomar banho, guarda aquilo, faz aquilo. Quer dizer, se não estiver dando comando o tempo inteiro, aquela criança ou aquele jovem não faz. E a mesma coisa na escola. Agora abre aí, agora você vai fazer a lição, agora você tem essa tarefa, agora você tem que fazer, agora você trabalha com seu colega. Cadê a lição que você fez? Agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ou seja, tanto a escola quanto a família produzem uma educação para e não com. Então, é hora da gente entender que esses seres, sejam pequenos ou adolescentes, eles são pessoas. E como pessoas, eles têm que se constituir como tal. Então, é muito importante o vínculo de confiança e respeito não para o outro fazer aquilo que eu quero que ele faça, mas entender que esse outro, ele pode fazer de outra forma. Ou, se ainda não faz, é porque eu não eduquei o suficiente para que ele possa fazer com autonomia. Então, eu acho que a questão tanto da autonomia intelectual, né, quanto a autonomia emocional, e eu acho que esse tema, autonomia, é de grande desafio, tanto para a escola quanto para a família. Né, e isso se constrói na prática, não é simplesmente eu quero que você arrume a casa, não. É construir isso sem discurso, mas na experiência. Na experiência. E Pri, como que a gente constrói isso? Né? Construir essa autonomia com o seu filho e ainda fazer esse diálogo com a escola, né? A gente estava falando aqui agora há pouco, que vamos pegar o personagem João. João é muito agitado em casa. Aí eu levo ao médico. O médico fala que ele tem hiperatividade e levo para a escola. Como que eu posso fazer também essa conversa com uma psicopedagoga? Como que a gente pode orientar quem está em casa de usar as ferramentas que existem na escola nesse auxílio do filho, né, também? Sim. É importante a gente pensar que o mais coerente é que esse laudo, né, esse diagnóstico, ele seja feito por uma equipe multidisciplinar. Então, se esse diagnóstico foi feito apenas por uma equipe, né, de saúde, há algo aí que precisa ser revisto, porque os pedagogos, os professores, também se a criança participa de atividades, né, extracurriculares, de esporte, de dança, que é comum, né, ou mesmo, né, vizinhos, amigos, que possam ajudar a entender esse João, né? Como a Lourdes falou, que todos possam entender João a partir da perspectiva que está, né? E aí sim pensar em encaminhamentos. Então, a gente tem uma identificação, um diagnóstico, que precisa considerar essas diferentes percepções e juntos é preciso pensar em encaminhamentos para essa aprendizagem. Por quê? Não é só na questão, a escola não vai só formar para ensinar conteúdos, né? A escola é muito mais do que isso, é formar um sujeito, uma pessoa. E os professores têm formação para orientar esses estudantes, pensando em tudo que se aprende, né, sobre ciência da educação, sobre desenvolvimento humano, mas a família tem outras percepções, né? A família tem uma religião e tudo isso vai interferir nos encaminhamentos que se faz. Então, o João, muito agitado em casa, pode não ser na escola, né? Então, a agitação do João não pode ser o simples, né, a única identificação, né, de que ele tem um diagnóstico de necessidade educacional especial. É preciso muito mais. Isso, Lourdes, eu queria falar com você também sobre isso, tá? Uma das questões que foi comprovada, então,
nessa pandemia é autonomia. Então, ok, os pais, a família precisa, junto com a escola, dar mais autonomia para essa criança e para esse jovem. Ok, eu acho que isso ficou bem entendido para a gente. E no terceiro bloco, daí eu preciso da ajuda de vocês para nos ajudar a como dar essa autonomia. Uma outra preocupação que nós conversamos é a normalidade desse ser escolar. Ou seja, esse padrão de aprendizagem e comportamento, né? Como que deve ser feito isso com uma criança ou um adolescente que não está num padrão estabelecido, não está num padrão exigido? Todo mundo tem que ser igual ou não? Como ter esse olhar atento? Eu vou te responder, mas vou voltar um pouquinho nessa questão que eu queria como dar um alerta. Porque às vezes a gente fica muito focada no filho e qualquer coisa que saia do padrão, a gente busca um especialista porque acha que fugiu do padrão, então tem problema. Eu queria dizer que o Brasil é um dos países que mais medicaliza a infância. Isso é muito grave. O consumo de Ritalina no Brasil, que as pessoas acham normal, meu filho está tomando Ritalina. O Brasil hoje, matéria de consumo, eu soube por um neurologista da USP, a gente consome mais do que o próprio Estados Unidos, onde os laboratórios de Ritalina estão. Então, assim, o Brasil tem um problema gravíssimo de um excesso de medicalização. Tudo que foge ao padrão, a gente medicaliza. Medicaliza como uma forma de controle. Isso é muito grave, porque não é simplesmente um analgésico que a criança está tomando. Isso tem lesões cerebrais gravíssimas, mesmo o cérebro sendo, com toda a sua elasticidade e capacidade de recuperação, tem estudos seríssimos sobre os malefícios da Ritalina. Né? Do mesmo jeito que para os professores tem a questão do Rivotril. Então, é muito importante que a gente, isso que a Priscila está falando, né? Dos multiprofissionais, né? De um diagnóstico, não apenas de um, mas a possibilidade de ter uma diversidade de olhares, porque muitas vezes o que a criança tem é basicamente falta de limite. E a gente acha que, na verdade, ele precisa de ser medicalizado. Sim, sim. Então, isso é algo que tem que ter muito cuidado. Com relação aos padrões, eu acho que essa é uma questão que há muitos anos a gente, na educação, discute bastante, porque a educação no Brasil ela é muito orientada nos padrões norte-americanos. A gente tem muito pouco, cada vez menos, uma bibliografia e estudos europeus estão chegando. Basta você ver, você analisar o que as editoras no Brasil estão traduzindo, você vai ver que 99,9% são produções acadêmicas dos grandes centros universitários norte-americanos. Então, não chega no Brasil, a gente não tem o que está sendo produzido na Europa, infelizmente. Que é uma pena, né, Luz? Então, isso é muito grave, né? É porque perdemos todos, né? Então, eu acho que essa questão de ter um padrão, essas métricas e essa valorização da meritocracia, que muita gente defende, porque passou em primeiro lugar as escolas, né? A Priscila está em Recife, ela sabe bem do que eu estou falando, porque são as grandes escolas, principalmente Recife, Fortaleza, de Teresina, São Luís, são escolas que colocam lá o ranking, o ranking é muito valorizado e a família fica acreditando que isso é alguma coisa. O que a gente está vendo, a gente já sabia, mas a gente está vendo agora aqui em São Paulo, foi feita uma pesquisa em que todo mundo ficou horrorizado, porque deu que as crianças, caiu a aprendizagem das crianças 46%, uma coisa assim absurda. E aí, para mim, tem uma deformidade disso. Que aprendizagem a gente está falando? A aprendizagem não cai assim. É porque a forma como você está medindo. E todas essas métricas no Brasil, elas vêm muito das respostas que a gente precisa que eles respondam. Olha, treinar, eu treino macaco, eu treino papagaio também. A questão é saber
Ele aprendeu? Ele realmente está aprendendo? Porque essa máxima que se passou nos primeiros lugares, quando a gente cai na avaliação internacional no PISA, que é feito pela OCDE, o Brasil, desde 2000, segue nos últimos lugares no mundo. Ei, Lourdes, falando aqui, ó, os pais estão muito preocupados com a nota do filho. O filho se tornou uma nota. E com isso, né? A gente vai para o intervalinho rapidinho, eu já volto, Lourdes, tá bom? A gente precisa fazer. Eu volto rapidinho, a gente vai fazer o intervalo. E no terceiro bloco, como já é de praxe do nosso programa, você vai ter pistas e dicas aí de como a gente dá autonomia para os nossos filhos, de como a gente fazer esse diagnóstico multidisciplinar que a Priscila nos falou, né? Que é muito importante e às vezes a gente não sabe como fazer. E se você quer participar do nosso programa com dicas, com sugestões de entrevistados, por favor, mande um e-mail para o universoeducação@evangelizarepreciso.com.br. Não sai daí que a gente já volta. Quando você escolhe incluir mais saúde em seu dia a dia, praticando atividades físicas, se alimentando de forma saudável e visitando o médico regularmente, você está ajudando a prevenir o câncer de mama. Praticar uma vida saudável e fazer o autoexame regularmente são formas de se prevenir contra o câncer de mama. Além disso, diante de qualquer suspeita, as mulheres podem realizar o exame de mamografia de forma gratuita em toda a rede de saúde pública do Brasil. Seu corpo é seu templo. Ame, cuide, faça o autoexame, vá ao médico e ajude a prevenir o câncer de mama. Evangelizar é preciso. Faltam 2 dias para o Evangelizar é Preciso Fortaleza. Evangelizar é preciso. O Universo Educação está de volta e com um assunto que interessa muita gente. A relação e a parceria entre família e escola. Como que a gente faz isso, ainda mais no momento pandêmico? Para me ajudar a falar sobre esse assunto, Priscila aqui comigo nos estúdios, Lourdes por link. Lourdes, vamos começar com a primeira pista. Uma vez você me falou que os pais devem confiar mais nos seus instintos, eles devem confiar mais neles e parar um pouco de ouvir tanto os outros. É isso mesmo? Eu acho que no Brasil, principalmente no quesito educação, a gente tem especialistas demais, né? Então, e esses especialistas, eles acabam desautorizando demais as famílias. As famílias se sentem, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Se eu estou educando certo, será que vai traumatizar? Será que meu filho vai ficar com um complexo de inferioridade? Será que meu filho vai ficar marcado pro resto da vida? Ele está sofrendo bullying, então tem uma coisa que ele não pode sofrer. Então, excesso de cuidado, também abandono. Então, eu acho que a gente tem que voltar às nossas origens. A minha mãe, por exemplo, ela era analfabeta e ela não tinha nenhuma dúvida da autoridade dela. Ela dizia não era não. E ela podia até estar sendo injusta, mas ela não tinha dúvida da sua autoridade. Eu acho que a autoridade é um tema caro para as famílias. E a autoridade que eu estou falando não é qualquer autoridade. Não é autoridade autoritária que vai fazer porque eu estou mandando. E nem uma autoridade espontaneísta, daquela que hoje eu deixo, amanhã eu não deixo, porque eu acordo de outro jeito. Mas exercer uma autoridade democrática. E exercer uma autoridade democrática é não ter dúvida do seu lugar. Quer dizer, o meu filho, a minha filha não é minha amiga, não é minha coleguinha. Nós temos uma relação de autoridade, sim, mas mesmo sendo a mãe, eu tenho que aprender a respeitar. E eu acho que essa questão eu me lembro quando a minha filha ficou adolescente, que eu achava que eu era uma mãe super bacana, até ela chegar na adolescência e eu
ter a certeza que ela tinha sido abduzida, porque dava tudo errado. Eu falava, eu não entendia, ela falava... Era outro ser, era outro ser. Eu falava, sai, que esse corpo não lhe pertence. Assim, eu achava que ela estava abduzida. E nessa época, eu comprei um adesivo que eu botei na minha geladeira. Hoje a minha filha tem 38 anos, mas eu mudo de casa, eu mudo de estado, eu mudo de geladeira, mas o adesivo permanece lá porque ele se tornou um mantra na minha vida. E que ele diz assim, justamente quando eu obtive todas as respostas, mudaram as perguntas. Então, eu acho que para mim, isso é uma base muito importante. Não existe receita. O Brasil é um lugar de receita. Todo mundo acha que pode dar os 10 passos da felicidade. Não acreditem. Isso é autoajuda que só serve para enriquecer quem escreveu um livro sobre o assunto, para você não se ajude em nada. Confie em vocês. Confie na autoridade de vocês. E mapeie qual é o tempo de conversa que tem na sua casa. Quem está dominando a casa é o ser humano ou quem domina é a tela? Vocês passam mais tempo olhando as telas, seja da televisão, do tablet, do celular? Então, temos um problema aí. Então, vamos desligar as telas, vamos ter coragem de sentar, trocar ideia e parar com essa ideia. Eu gostaria que, meu filho, para de olhar na expectativa. Olha o que você tem. O meu filho é. Ótimo, isso mesmo. Ele está assim, isso. Eu vou fazer o melhor para ele melhorar. Mas eu não vou negar o que ele é e nem vou querer que ele seja o que ele não é. Então, é muito importante que a gente implante a ética do cuidado. E a ética do cuidado passa pelo cuidado de cada um consigo mesmo, o cuidado com o outro e o cuidado com o planeta. Então, conviver em casa, conviver na escola, tem que ter regras, tem que ter tarefas, tem que ter compromisso e tem que ter autonomia e participação. Muitas famílias criam filhos como se fossem hóspedes turistas que estão em casa e que arrumar o quarto já é demais. Não, e Lourdes, além dos turistas, as famílias, elas entendem que a escola é só um lugar que você deixa seu filho, né? Então, eu queria perguntar, é um depósito, eu queria perguntar também para Priscila de que forma a família consegue ter esse sentimento de pertencimento, porque a partir do momento que você matricula o seu filho naquela escola, você também faz parte daquela comunidade escolar e você tem todo o direito de entrar, de consultar. Eu queria que você desse os nomes. Então tem psicopedagoga, tem a nutricionista que pode ajudar seu filho. Seu filho não come bem, vai para o médico. Mas a escola tem uma nutricionista, de repente pode ajudar, né, Pri? Sim. Como que isso é possível? Olha, Carol, tem todos esses profissionais e tem alguns, inclusive, que nem sempre são tão valorizados por não ter uma formação tão rebuscada. Então, a gente tem a nutricionista, mas se não houver a nutricionista, tem a cozinheira. A cozinheira! Tem aquela que cuida das crianças na hora de comer e que, inclusive, muitas vezes é quem incentiva as crianças de comer coisas que eles não comem em casa, né? Então, para comer salada, tem uma brincadeira. Então, a criança e o adolescente têm interações muito reais, muito verdadeiras com essas pessoas, né? É o porteiro que, quando a criança chega na escola, né, o adolescente chega, tem lá um cumprimento, né, muito específico. A gente tem que ampliar esse diálogo, né? E enxergar todas essas pessoas que também enxergam essas crianças e adolescentes. E aí, um ponto que eu acho que é muito importante a gente considerar é que, além dessa forte medicalização da educação, a gente também está vivendo um período de intoxicações eletrônicas, né? Existe a tecnologia a favor do desenvolvimento humano e existe aquela que prejudica porque ela deixa de construir, de fato, as conexões entre as pessoas. Então, esse conjunto de profissionais são um conjunto de pessoas, né? Que, a partir da função que exercem nesse contexto da escola, vai poder contribuir a entender essa criança e pensar no porquê ela age de um determinado modo com alguém, não com outra, né? E, além disso, a gente tem que pensar também que, hoje, na pandemia, a gente teve uma inversão, né? Se antes era os pais querendo, né, podendo participar da escola e a escola querendo muito essa participação, agora a gente tem a sala de aula,
né, aberta para casa. Então, um professor agora tem um grupo de estudantes naquela aula online e suas famílias, né? Inclusive, muitas vezes, tendo o pai, né? Infelizmente, eu vi casos assim, né, de pais que assistiram a aula pelos filhos. E acho que isso é, inclusive, um bom indício de que nós estamos, né, em alguns contextos familiares, indo por um caminho errado. Porque a autoridade não só não está sendo feita pelos adultos, que são os responsáveis por isso, mas eles estão recebendo a autoridade da criança e do adolescente, né? O papel está se invertendo. Isso é muito complicado, porque a gente está falando de uma formação que é da sociedade, né? É do futuro. E aí, nesse cotidiano novo que a gente está vivendo, é preciso pensar em rotinas, né? Que é dar essa autonomia que a Lourdes falou no bloco anterior, né? Só que essa rotina, tem que pensar assim, não é uma rotina rotineira, como a gente costuma dizer, é uma rotina produtiva. Ela é construída por todos e isso faz com que todos se sintam importantes naquele contexto. Então, ouvir que é preciso fazer coisas é importante, mas por que essas coisas não são combinadas anteriormente, né? Se a gente vai ter um tempo de tecnologia, né, de assistir uma série, de assistir um filme, ou mesmo de construir um jogo, de jogar, inclusive porque construir um brinquedo e construir um jogo já é uma diversão, já é um momento que você promove essas interações e contribui para esses vínculos, né, que são significativos demais, porque eles geram memórias e memórias afetivas muito importantes para aprendizagens que são consideradas pela sociedade as mais importantes. E neste momento, né, Pri e Lourdes, que já estamos sendo privados das relações, você ainda deixar um filho com a tela ou exposto à tela o tempo todo, aí sim que ele vai perder qualquer tipo de comportamento que é exercitado no relacionamento. Então a gente tem que aproveitar ainda mais essas atividades, né, Pri? De fazer jogo, de fazer brinquedo junto, de fazer cozinhar. Tudo junto. Cozinhar. Então, eu posso, como pai e mãe, para quem está nos assistindo, ir até essa escola e falar, olha, estou com uma questão com meu filho do alimentar, ele está batendo no amiguinho, e a escola me dá esse suporte. E de que a gente está falando só desse lado, né, do pai e da mãe que vão até a escola. E a escola? Como que ela pode realmente participar mais desse processo familiar, Lourdes? E eu queria que você me contasse também quem que ganha com o sucesso dessa relação, né? Esse diálogo entre pais e filhos. Escola e pais. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente ter claro os limites de cada lugar. Né? O limite que tem as famílias e o limite que tem a escola. Eu só posso fazer parceria se eu entender que eu entro na parceria não para ser o outro. Eu entro com a minha especificidade para somar com a especificidade do outro. Então, o que a gente está vivendo é um tempo de muita perplexidade em definição, mas é também um tempo de oportunidade. A gente não pode esquecer disso. No momento em que a gente está fazendo tudo pela primeira vez e que não há receita, a gente tem uma grande oportunidade de aprender muito mais. Não deixe passar essa oportunidade de aprender. A primeira coisa que eu diria é que a gente tem que entender, nós pais, né, que experiência não se passa. A gente tem mania de dizer, faz assim, porque eu sei que eu já tive essa idade, eu já passei por isso. Isso não serve para absolutamente nada, porque o que você passou, você não transfere para o outro, que é outra pessoa que está vivendo no outro tempo. Então, não imagine que porque você passou, você pode privar o seu filho de passar por algo, porque ele é outra pessoa. Do ponto de vista dos pais, né, eu acho que os pais confiar na escola significa confiar verdadeiramente, confiar entendendo que aquele lugar oferece um serviço que não é consumível, né? Oferece aquelas pessoas que estão lá, nas múltiplas funções que estão na escola, elas estudaram muito. E quando um pai ou uma mãe avalia a escola, ela avalia do ponto de vista dela, estudante, ou da escola da vizinha dela, do filho da vizinha. Então, eu preciso confiar que eu botei meu filho, eu escolhi aquela escola, eu tenho que confiar, porque aquelas pessoas não estão fazendo nada assim espontaneamente.
Tudo que é feito dentro da escola, desde a portaria à diretoria, tem uma intencionalidade. Uma intencionalidade que a gente não pode esquecer e tem que confiar. Do ponto de vista da escola, a escola tem que entender que não pode ocupar crianças e jovens com excesso de tarefas. A família não está ali para fazer lição de casa com os filhos, que os pais têm que ajudar. Se a tarefa precisa da ajuda dos pais, podem ter certeza, não é uma boa tarefa, porque a gente não trabalha a autonomia dessa forma. Então, a escola tem que saber, e no Brasil isso é muito equivocado, que as crianças e os jovens são pessoas, além de serem estudantes. Então, eles têm a hora de estudar e a hora de não estudar, a hora de não fazer nada, a hora de ter o direito de usufruir da vida. De brincar. Nós, no Brasil, estamos na contramão. No Brasil, a gente está aumentando o tempo de permanência na escola, enquanto os países que têm as melhores educações do mundo estão reduzindo o tempo de permanência da escola, porque eles entenderam que as crianças e os jovens têm direito a ser pessoas. E aprender na escola, mas aprender na rua, nos espaços culturais, na família, e múltiplas formas de aprender, não apenas na escola. Então, acho que são questões de alerta, de confiança e, acima de tudo, de muita calma. Ótimo, Lourdes. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Nós estamos encerrando o nosso programa. Como a Pri falou, né? Nós gostaríamos de ficar aqui conversando mais sobre esse assunto, mas eu quero agradecer de coração você e a Priscila por nos ajudarem a entender mesmo esse papel que o pai e a mãe ocupam, e não só pai e mãe, a família, que pode ser constituído por, né, pelo tio, pela avó, pelo vô. Todo mundo é responsável pelo processo de educar, né? E esse bonito diálogo para a gente ajudar que esse indivíduo seja um cidadão mais consciente do seu meio, da sua comunidade, da sua cidade, né, Lourdes? Que a gente tanto fala das cidades que educam. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Obrigada. Eu também quero agradecer imensamente você que ficou com a gente até agora. Espero que você tenha aprendido, que você tenha anotado aí alguma dica interessante das nossas convidadas, e agradecer muito pela confiança no nosso trabalho e nas nossas especialistas. Eu tenho certeza que se você fizer o que elas estão falando aqui, eu já tenho aprendido muito. Vocês, então, vão aprender demais, né, Lourdes? Um abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto ali?